Olá, cara, pessoa que decidiu estudar anatomia no dia de hoje. Então, nas minhas primeiras aulas de anatomia, eu tive não uma sequenciação de fatores que dá para explicar como se fosse uma aula programada, mas sim uma sequência de informações que eu vou tentar fazer a interligação entre elas. Na minha primeira aula de anato, a gente teve as terminologias anatômicas. Dentro das nossas provas, nós vamos precisar ver as estruturas e saber o nome delas. Obviamente, algumas estruturas, porque o nosso professor de anato é muito foda, a gente já sabe o nome. Ou a gente supõe que sabe o nome por conhecimento popular, como calcanhar, nós sabemos que tem o tendão de Aquiles, nós sabemos onde ele está. Posso dizer o nome anatômico dele ou posso dizer a silogia, né? Que é o conhecimento popular. E existem, então, nomes, tá? Que vão ser, que eu posso falar, então, ambos os dois. Mas, enfim. Vamos ter que decorar o nome das estruturas dos 206 ossos, que depois de uma longa introdução sobre os planos de corte, de dissecação de cadáveres eu vou falar, porque eu desenhei de forma bem propícia o nome das estruturas, porque eu estou com medo, sim, estou com medo. Então, o epânimo é o nome vulgar para a parte anatômica, nome popular. Então, saber os diferentes nomes para a mesma parte, como por exemplo, o ducto de Wirsong, que é o ducto pancreático principal. Posso colocar os dois nomes na prova? Posso. Ambos estão certos. O nome epônimo e o nome anatômico, como as trompas de Falópio. São as tubas uterinas. Mas por que Falópio? Porque Falópio era um médico, ele descobriu essa parte, ele decidiu se eternizar na história. Então, os epônimos são os nomes populares e os nomes anatômicos são os nomes das estruturas. Beleza. Temos que saber a posição anatômica. A posição anatômica é você olhando de frente, olhando para o horizonte, com os dois pés no mesmo sentido dos ombros e com as palmas das mãos voltadas para frente. Assim. Com as palmas das mãos voltadas para frente. Esta é a posição anatômica. Por que é tão importante saber isso? Porque a partir da posição anatômica, nós vamos saber que o nosso plano mediano, nosso plano medial, a partir dele, as estruturas mais próximas a ele terão um nome e as estruturas mais distantes dele terão outro nome. Por isso, quando formos identificar lesões ou pedidos de exame, ou, enfim, localizar determinados diagnósticos em determinadas estruturas, vamos ter que partir de um ponto de referência que seja a partir da posição anatômica. Então, se eu disser que este osso aqui é medial, porque ele está mais próximo do meu eixo mediano. Se eu virar a mão assim, já é outra coisa. Eu já não estou mais em posição anatômica, porque antes o que estava aqui está aqui agora. Está aqui agora. Então, nós precisamos ter como eixo de referência a posição anatômica. Então, palmas das mãos para cima, olhando reto, os pés retos. Sabemos, então, que braço, antebraço. Braço é isso aqui. Antebraço é isso aqui. Braço, antebraço. Coxa. Isso aqui é perna. A partir do joelho é perna. Sabia disso? Ok. Temos que saber que estar sentado
Você não dirá mais que você está sentado. Você dirá que você está em sedestação, que é a posição de estar sentado. Você está em pé? Não, você não está em pé. Estudante de medicina, você está em ortostase. Você está caminhando. Vou sair para fazer uma caminhada. Não, você não vai caminhar, você está deambulando. Você está mancando. Você caiu e torceu o tornozelo, que nem eu no bar. Torci o tornozelo, rompi o ligamento. Estou mancando. Não, eu não estou mancando, professor de anatomia. Eu estou claudicando. Se eu estou deitado de barriga para cima, eu estou de dorso sobre a mesa. Dorso sobre a mesa. Eu estou de decúbito dorsal. Quando eu vou fazer uma tomo, coloco o paciente lá dentro da tomografia, da máquina de ressonância, e digo para ele ficar em decúbito dorsal. Abreviando esta posição de decúbito dorsal, nós falaremos que ele está em DD, decúbito dorsal, ok? Barriga para baixo ou posição supina, tá? Decúbito dorsal ou posição supina de barriga para cima, dorso na mesa. De barriga para baixo, estou de decúbito ventral, onde o meu ventre está encostado na mesa. Posição pronada é deitado de lado ou decúbito lateral. Posição de Sims. Por que de Sims? Porque um médico chamado Sims foi lá e viu que estar de lado, sei lá, tanto faz a história. Mas pronado, posição pronada é estar deitado de lado, decúbito lateral. Se chama posição de Sims. Beleza? Posição de litotomia é a posição que a mulherada fica na cadeira ginecológica, você deitadinho com as duas pernas encostadas nos apoiadores de pé, onde a visão da sua parte íntima fica mais fácil para o médico. Então, a flexão de 90 graus dos quadris e os joelhos, expondo, então, o períneo de barriga para cima com as pernas para cima, posição de litotomia. Ok? Ok. Nesta posição de litotomia, antes de eu entrar na questão dos planos de corte dos cadáveres, na divisão dos corpos, né? Eu vou dar um adendo para conização, tá? Que é a coleta de material do colo uterino ou também o exame de toque para o homem, né? A partir dos 40. Quando a gente precisa identificar alguma fissura e expor o diagnóstico, se eu for passar para outro médico, estou ali fazendo, sou uma ginecologista, estou vendo ali a mulher ali está com a queridona voltada para mim, ok? Para mim, identificar uma lesão no colo do útero, que é uma coisa interna, não tenho como ver, seja externa ou seja interna, mas se for, vamos pensar que seja interna, no colo do útero, e tem uma lesão para cima, como não tinha, é uma coisa circular, óbvio, o colo do útero é uma coisa circular, mas como não tinha como dar nome para uma face, porque um círculo não tem faces, né? Não tinha como dar uma face para cá, uma face para cá, porque dentro da gente não é um quadrado, é um círculo. Eles pensaram, vamos pensar como se fosse um relógio. Vamos pensar que se existe uma lesão, uma fissura, na parte do colo do útero para cima, 12 horas. Se existe uma lesão na parte do útero para a esquerda, 9 horas. Se existe uma lesão no colo do útero para a direita, 3 horas. Se existe uma lesão no colo do útero para baixo, perto do períneo, voltada para o períneo, 6 horas posterior. Então, se é uma lesão superior em direção ao pubis, se é inferior, 6 horas posterior, se é à direita, 3 horas, se é à esquerda, 9 horas. Então, esse relógio imaginário ele serve para identificar lesões no colo do útero
Ou para os homens, da mesma forma, no ânus, tá? Identificar lesões e diagnosticar para que eu faça a passagem, o diagnóstico anotado, prescrito do que aconteceu. Então, agora, nós vamos entrar na divisão do esqueleto. A divisão do esqueleto acontece assim, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Vamos pensar que as coisas que estão penduradas, sejam os nossos membros superiores, os 2 braços e as pernas, faz parte do esqueleto apendicular, que são os membros pendurados, os braços e as pernas. E o esqueleto axial é a nossa cabeça e o nosso tronco até a última vértebra da coluna, tá? Até o sacro. Ok? Então, resumidamente, eu fiz um desenho, tá? Do esqueleto. Este é o esqueleto axial. E até o início da clavícula, todos os braços, o sacro, o ilíaco, até os pés são o esqueleto apendicular. Beleza. Foi. Agora, essa questão principal das divisões dos planos de corte. Por que que eu preciso pensar nisso? Porque, mesmo se tu não for fazer radiologia, mesmo da tua especialização médica, tu vai ter que pedir uma ressonância, você vai ter que pedir uma tomografia, um ultrassom. E aí você diz, eu quero uma tomografia que faça, então, que corte a pessoa em plano sagital. Ou seja, tem a pessoa aqui, eu. Em plano sagital ou mediano, eu vou ser cortada em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Eu quero uma tomografia que corte o meu paciente em plano sagital. Eu vou deitar na maca e a tomo vai fazer várias fotos minhas assim, para que essa fatia do meu corpo seja vista e que em qualquer lugar onde um câncer, uma protuberância estranha, um coágulo numa veia, numa artéria, ele consiga ser fatiado como se fosse numa folha de papel e eu consiga ver onde exatamente está localizado aquele problema, aquela lesão, enfim, o que quer que seja. Então, o primeiro plano é o plano sagital, ou mediano. Plano sagital ou mediano vai me cortar em 2 hemisférios, direito e esquerdo, que é os 2 hemisférios. Agora você pensa que eu fui cortado, me passaram uma faca. Um dos meus lados vai cair para cá e um dos meus lados vai cair para cá. Agora eu penso como é que eu posso juntar. Eu cortei, agora eu quero juntar de novo. O que eu vou ter que fazer? Ora, se tá caindo para lá e para cá, o mais provável é que eu pegue uma barra de ferro. A minha barra de ferro, tá? Ela vai ter outro nome, vai se chamar eixo. E eu vou passar de ombro a ombro aqui. Pensa comigo, pensa assim, ó, que não dá pra me pegar assim? Não dá pra me pegar por aqui? Vai me levantar? Se eu fui cortada assim, eu passei, 1, 2, saiu aqui, não vai dar pra me levantar. Esse eixo, essa barra de ferro que me passou de ombro a ombro, ela tem um nome. Esse eixo que junta esse plano medial, ele se chama de latero-lateral, porque vem da lateral, latero-lateral, porque ele tem um resultado. Esse eixo, mesmo que a minha capacidade, óbvio, de eu ser cortada vai me tirar grandes partes das capacidades, mesmo que esse eixo esteja atravessado de ombro a ombro, ele ainda possibilita um movimento, que é a flexão. Tô normal. Flexão, vem até mim. Flexão, vem até mim. Extensão,
vai para longe. Flexão vem para perto do meu corpo. Extensão vem para longe. Pensa, eu tô pendurada. Dá para mexer o meu corpo assim ainda, né? Ainda eu posso flexionar a perna, mesmo que eu esteja dividido no meio. Então, este plano sagital ao mediano, ele terá um corte em 2 hemisférios direito e esquerdo. A minha barra de ferro, que agora é um eixo, que vai passar de ombro a ombro. Pensa no pimbolim. No pimbolim. Que vai passar de ombro a ombro. Ele tem um plano lateral. E o resultado deste eixo possibilita a flexão e a extensão. Próximo. Plano frontal ou coronal. Me cortaram no meio. Aqui, ó. Me cortaram no meio. Agora eu tenho um pedaço que tem só meu peito, minha barriga, minha perna. E eu tenho um pedaço que tem meu popô e minhas costas. E atrás da minha cabeça. Eu estou cortada em hemisfério norte e leste, norte e sul. Estou cortada em hemisfério norte e sul. O meu hemisfério norte vai ser a parte anterior. Por quê? Porque a minha vai ser a posterior. Minhas costas será a posterior. Então, a minha parte da frente será chamada de anterior. E a minha parte de trás será chamada de posterior. Se eu fui cortada em hemisfério norte-sul, como é que eu vou ser juntada de novo? Pensa num eixo. Eu preciso de um eixo que me junte de novo. Se eu fui cortada assim, eu preciso de uma barra de ferro cravada aqui que possa me levantar. Vou pegar uma folha para você entender. Essa folha sou eu. É um corpo. Um corpo morto. Aqui é um corpo morto. Eu fui dividida. Preciso juntar. Passou. Pegou nas minhas costas e passou no meu peito. O que esse eixo aqui vai possibilitar? Eu posso fazer assim, né, com ele. Então, este eixo, chamado de antero-posterior, por quê? Porque anterior é minha frente, posterior às minhas costas. Um eixo antero-posterior. Este eixo, ele possibilita a adução e a abdução. Então, mesmo que eu esteja com a pessoa nesse eixo, aqui está a pessoa nesse eixo. Mesmo que a pessoa esteja com uma barra de ferro, um eixo antero-posterior cravado no peito, saindo nas costas, a abdução, ela afasta o membro da linha média. Qual que é a linha média? A gente já aprendeu, linha média. A linha média. A abdução afasta o membro da linha média. Abre. A adução aproxima o membro da linha média. Fecha. A abdução afasta. É difícil. Afasta o membro da linha média. E a adução aproxima o membro da linha média. Perfeito? Entendeu o que esse corte em hemisfério norte-sul, em parte anterior e posterior, num eixo antero-posterior, ele possibilita a abdução e a adução? A abdução e a adução, entendeu? Ok. Se eu corto
Agora o próximo, né? O próximo corte de uma pessoa. Se eu corto uma pessoa no meio, assim. Plano transversal axial. Cortar uma pessoa em parte superior e parte inferior. Se eu vou juntar eles de novo, o que eu faço com essa pessoa? Eu empalo ela. Eu passo um pauzão aqui, um palito na cabeça dela aqui, saindo em lugares que eu nem quero saber. Se eu empalo ela, o que eu vou permitir com essa pessoa? Mesmo que ela esteja empalada neste corte transversal axial, e eu faça então um eixo. Qual que é o nome do eixo? Se o corte é transversal axial, o eixo será longitudinal vertical. Bem fácil de entender. Se você corta a pessoa no mediano, se você corta a pessoa no meio, se você corta a pessoa no meio, você tem que passar uma barra de ombro a ombro. Então é lateral, porque o eixo vem da lateral. Se você corta uma pessoa em norte-sul, de peito num e bunda no outro, frente num e costas no outro, você tem um eixo anterior, posterior. Se você corta a pessoa no meio, um plano transversal axial, e para juntar você precisa empalar a pessoa, ela vai ficar paradinha, né? Ela vai ficar paradinha porque a pessoa foi empalada. O meu eixo terá que ser longitudinal vertical. E o que este eixo possibilita? Uma bailarina. Ele possibilita que eu gire em torno do meu próprio eixo. Se eu posso girar, então quer dizer que os meus pendurados, os meus membros também pendurados, eles podem rotacionar. O meu braço pode rotacionar. E os meus pés, as minhas pernas também, o meu quadril também, eu posso dançar. O que o corte transversal axial possibilita? Possibilita que eu dance. Rotacione meu pé, rotacione minha perna, rotacione os meus braços, rotacione o meu pescoço, mais ou menos, porque eu vou estar empalado, vai passar uma barra de ferro no meu pescoço. Mas então o plano sagital mediano possibilita a flexão e a extensão. O meu plano frontal coronal possibilita a abdução e a adução. E o meu plano transversal axial possibilita a rotação dos meus membros. Plano medial, eixo lateral. Plano frontal ou coronal, dividindo parte da frente anterior e posterior. Frontal coronal dividindo eu em norte-sul. Vai precisar de um eixo que passe de peito a peito. Então, se chamará eixo antero-posterior. E plano transversal axial vai precisar de um eixo de empalamento. Então, se chamará plano longitudinal vertical. Por que eu preciso saber dessas divisões esquisitíssimas de cadáveres? Para localização de exames. Perfeito? Mais a base da localização do corpo, já sabemos que a parte da frente anterior também tem outro nome. Eu posso chamar a minha parte anterior de ventral ou frontal, tanto faz.
A parte de trás do corpo eu sei que é posterior, ou eu posso chamar de dorsal também, porque não adianta ter uma posição chamada decúbito dorsal se a minha parte de trás não poder ser chamada de dorso, né? Se eu estou querendo falar que algo está da linha da minha cintura para cima, eu vou falar na parte cranial, indo para cranial. Se eu estou falando para baixo da minha parte inferior, eu estou falando da parte caudal. Ok? Então, vamos de novo continuar com a nomenclatura das estruturas. Lembra que eu falei da posição anatômica e como ela precisa estar em posição anatômica para que a nomeação das estruturas seja correta? Bom, então, lembrando que eu tenho uma linha mediana, linha sagital mediana se chama. Tenho uma linha mediana no meu corpo que me divide em direito e esquerdo. Todas as estruturas dos meus ossos, dos meus músculos, todas as estruturas dos meus ossos, dos meus músculos, as que estão mais próximas desta linha. Tá? O meu olho, ele é mais medial do que os fios do meu cabelo. Do que este fio de cabelo aqui. Tá? Vamos dizer que este fio de cabelo aqui. O meu olho, no momento, ele está mais medial do que este fio de cabelo aqui. Agora, se for este fio de cabelo aqui, dessa parte aqui, ele está da mesma forma medial com o meu olho, porque a distância do meu olho é mais medial, porque está mais perto da minha linha média, do que este fio de cabelo. Então, quando uma coisa está mais distante da minha linha média, ela se tornará, vai ser o nome anatômico da estrutura, e vai ter uma terminologia chamada de lateral. Quando ela está perto da linha média, vai ter um nome da estrutura e vai ter a terminologia medial. Se está longe da minha média, terá uma terminologia lateral. Eu usei um exemplo muito ruim do meu cabelo, porque o cabelo ele está ocupando vários espaços. Mas, se eu quiser falar do meu braço, tá? O meu braço, eu vou interpretar na posição anatômica. Eu preciso interpretar o nome das estruturas com base na posição anatômica. Meu braço. A minha ulna e o meu rádio. Assim, eles já trocaram de lugar. Por isso, eu preciso estar na posição anatômica. A minha ulna, ela é mais medial do que o meu rádio. Porque o meu rádio, ele está mais distante da minha linha medial do que a minha ulna. Então, a minha ulna, ela é mais medial do que o meu rádio. O meu rádio é mais lateral do que a minha ulna. Ok? Ok. Temos também a questão das falanges, das estruturas. Quando nós temos uma estrutura mais perto da linha média aqui, vamos falar das falanges dos dedos. A mais longe, falange distal, falange proximal. Por quê? Quando nós estamos falando de medial e lateral, nós estamos neste sentido aqui, né? Nós estamos no sentido transversal. Quando eu preciso falar de sentido superior e inferior, o que está mais próximo da minha cabeça, agora a minha linha média era referência para medial e lateral. Quando eu preciso ter uma referência com base na minha cabeça, tudo que está mais perto da minha cabeça se chamará proximal.
Então, quando eu estou falando de uma parte de um osso longo, por exemplo, eu quero falar da parte de cima deste osso, aqui vamos falar do meu fêmur. Não, vou falar do meu... Vamos falar do meu úmero, que daí fica mais perto de entender da cabeça. Quando eu estou falando de uma parte de um osso longo aqui, esse aqui é meu osso longo, aqui é o meu úmero. Quando eu quero falar da parte de cima do úmero, eu estou falando da parte proximal do úmero, porque a parte proximal está mais perto da minha cabeça. Quando eu quero falar da parte de baixo do úmero, eu estou falando da parte distal do úmero, porque está mais longe da minha cabeça. Então, tem dois pontos de referência para eu localizar estruturas no corpo. Eu posso falar tal parte anatômica lateral proximal, tal parte anatômica medial distal. Por quê? Porque assim eu consigo identificar em qual quadrante do corpo melhor o médico que eu quero diagnosticar aquele problema, eu consigo identificar onde exatamente está aquilo lá que eu quero falar. Então, se tem dois pontos de referência, o primeiro ponto de referência minha é a linha média, estruturas anatômicas mais perto da minha linha média são mais mediais, ou seja, tal parte medial. Se eu tenho duas estruturas, uma do lado da outra, e mesmo que elas tenham o mesmo nome ou sejam iguais, eu vou falar. Vamos dizer que o nome da estrutura anatômica é bolinha. Eu tenho bolinha medial e eu tenho bolinha proximal, bolinha lateral. Tem uma bolinha, essas duas bolinhas são a mesma estrutura anatômica, tem o mesmo nome, tem a mesma função, então uma do lado da outra. A que está mais perto da minha linha média se chamará bolinha medial e a que está mais longe da linha média se chamará bolinha lateral. Uma dessas bolinhas está 1 centímetro mais para cima do que a outra. Então, essa bolinha, vamos dizer que seja a bolinha lateral. Essa bolinha lateral está 1 centímetro mais para cima do que a bolinha medial. Então, se ela está 1 centímetro mais para cima, quer dizer que ela está 1 centímetro mais proximal do que a bolinha medial. Então, quer dizer que a bolinha medial é mais distal, porque ela está mais longe da minha cabeça, do que a bolinha lateral, que está 1 centímetro mais para cima e logo está 1 centímetro mais perto da minha cabeça e logo se torna bolinha proximal lateral. Por quê? Porque aqui é linha média, tá? Aqui é a minha linha média. Tem duas bolinhas. Bolinha medial, porque está mais perto da minha linha média. Bolinha lateral, porque está mais longe da minha linha média. A minha bolinha lateral, ela está 1 centímetro mais para cima do que a minha bolinha medial. Portanto, ela se chamará bolinha lateral proximal. Vamos supor, né? Eu tô supondo que existem duas bolinhas no meu antebraço aqui. Tá, mas tu entendeu? Independente do local do corpo que tenha, mesmo que tenham duas estruturas, que isso acontece muito, por exemplo, nos ossos do pé, por exemplo, tá? Que são dois maléolos, isso vai acontecer e tu vai precisar saber fazer a nomenclatura. Então, tem duas bolinhas, uma medial e uma lateral. A minha lateral tá 1 centímetro mais para cima do que a minha medial. Então, a minha bolinha lateral será mais proximal e a minha bolinha, porque está mais perto da minha cabeça, e a minha bolinha medial será mais distal, porque está longe da minha cabeça. As falanges do meu dedo em posição anatômica. Falange. Temos três coisinhas, né? 1, 2, 3. Falange proximal, falange intermediária, falange distal.
falange proximal, porque tá mais perto da minha cabeça do que essa daqui. Em posição anatômica, essa falange aqui tá mais perto da minha cabeça do que essa daqui. Então, falange proximal, falange intermediária, falange distal. Falange proximal, falange intermediária, falange distal. Falange proximal, falange intermediária, falange distal. Falange proximal e falange distal. O dedão é o único que só tem dois segmentos, ok? Então, existem 2 pontos de referência para que você consiga dizer exatamente onde está o problema que você quer diagnosticar, o nome anatômico, seja ele mais medial ou mais lateral, ou mais proximal, ou mais distal. Se está mais superficial, mais próximo da pele, você vai dizer que é uma estrutura, uma coisa superficial. Se está mais longe da pele, mais longe da camada cutânea, você dirá que é profundo, ok? Se tem ambas estruturas anatômicas, uma embaixo da outra, você dirá bolinha não sei o que, medial, proximal, profunda, porque ela tá embaixo. Sacou como é que vai funcionar? Isso, a bolinha, será o nome de uma estrutura anatômica que você virá a ter que dar o nome, classificar. A tíbia e a fíbula, a tíbia é mais medial, porque está mais perto da minha linha média. A fíbula, ela é mais lateral, porque está mais distante da minha linha média. No fêmur, agora nós vamos entender o que é epífise e o que é diáfise, tá? Nos ossos longos, nós temos partes. Nós temos a cabeça, nós temos a parte do meio e nós temos a parte de baixo. Vamos pegar um osso longo como o fêmur. Imagina que eu tenho o fêmur aqui na minha mão. O fêmur é um osso longo, assim como o húmero, que é a parte do braço, né? O osso que compõe o braço. Na parte de cima, como eu já falei, a parte mais perto da cabeça do meu fêmur, a parte do meu fêmur que é mais perto da minha cabeça, se chama epífise. A cabeça do fêmur se chama epífise. Eu vou dizer que é uma epífise proximal. Por quê? Porque está mais perto da minha cabeça. Então, quando eu estou falando de epífise, qual epífise? A epífise proximal. Porque eu vou falar, assim você vai entender que eu estou falando da parte de cima do fêmur. Aquela que encaixa na minha bacia aqui, tá entendendo? Então, é a parte de cima. As pontas deste osso longo, elas serão mais maleáveis. Por quê? Porque elas precisam estar ali acopladas com as articulações para que aquela movimentação, quando eu faço ao caminhar, ao andar, ao sentar, ao fazer as minhas atividades, né? Ela precisa ser, as pontas dos ossos longos precisam ser mais maleáveis. Mas como é que um osso pode ser maleável se é ele que tem que me dar estrutura? Calma, no meio dos ossos, propriamente dito, será, então, mais duro, mais enrijecido. Quando eu estou falando da epífise, você vai me perguntar qual. E agora eu não estou mais falando da epífise proximal, que é a parte de cima do fêmur. Eu estou falando da ponta lá de baixo, aquela que faz quase conexão com o meu joelho. É a epífise distal, porque aí você sabe que eu estou falando da parte de baixo do fêmur, que é longe da cabeça, por isso se chama distal. Tá entendendo o porquê que é importante saber essa diferença de nomenclatura? Para mim, para você saber do que eu tô falando, porque o fêmur tem 2 epífises. A parte de cima e a parte de baixo são do mesmo nome. Para não existir nomes diferentes para determinadas partes dos ossos, para ficar mais fácil a anatomia, então você precisa saber essas 2 pontos de referência entre proximal e distal e lateral e medial, para que você saiba qual que eu tô falando. Beleza? Essa parte do meio
dos ossos longos, eu vou usar o exemplo do fêmur. Essa parte do meio, que é a parte mais enrijecida, como eu falei, as pontas, as epífises, têm que ser mais maleáveis para que estejam ali acopladas as minhas articulações. A parte do meio ela tem que ser mais dura. Por quê? Porque um osso tem que ser duro, tem que fazer a estrutura anatômica. Então, a parte dura dos meus ossos longos eu vou chamar de diáfise, que é o centro do osso, que é mais mineralizado, mais duro, impossível quebrar no meio. Se vai tentar quebrar um fêmur ali, tu vai sofrer um pouco, entende? Com a idade vai ficando mais poroso, né? A gente sabe que passam vários arteriolos no osso, tá? O osso é uma coisa vascularizada. Não pensa que se tu for cortar um osso no meio não vai sair sangue, porque passa capilares sanguíneos pelo osso. O osso é vascularizado, tá? Com a idade ele vai ficando menos duro, menos resistente, por isso que tem que fazer reposição de cálcio, enfim, várias coisas do gênero. E lembra quando eu disse que existia os epônimos e os nomes anatômicos? É bom também saber os epônimos, tá? A gente sabe os epônimos. Aqui é o dedão, aqui é o furabolo, aqui é o dedo do meio. Não pode. Os dedos são os quirodátilos, os dedos da mão. Quirodátilos. Os dedos do pé são pododáctilos. O pé e as mãos, os dedos dos pés e das mãos, são arteríolos. O nome do dedão da mão é polegar, isso não tem que fazer. E o nome do dedão do pé é hallux, com H, hallux, tá? Ok, saber o epônimo e o nome anatômico. Quando eu estou falando que eu quero falar, tá? Que tem por exemplo, paciente X tem uma lesão no braço. Aconteceu um acidente lá e o paciente X tem uma lesão no braço, na parte direita, e uma lesão na coxa homolateral ao ferimento. Homolateral, por quê? Porque esse ferimento na perna é no mesmo lado que o ferimento do braço. Homolateral é do mesmo lado. Contralateral é o lado oposto. Então, se eu tenho assim, ó, por exemplo, se a minha referência é a minha mão direita, a minha perna esquerda é contralateral à minha mão direita. Se a referência é a minha mão direita, a minha perna direita é homolateral à minha mão direita. Sacou? Beleza. Ok, já foi metade do meu dia. Inspeção, tipos de exame não invasivos, possibilidades de exames de anamnese não invasivos. A inspeção é por visão externa, eu olho o paciente e já consigo enxergar o problema dele. Ou também internos, endoscopia, colonoscopia, tá? Palpação, tem médico que não toca no paciente. Palpação, tu consegue diagnosticar o problema, seja sentindo uma protuberância no seio, seja, sei lá, inúmeras possibilidades para que tu consiga resolver, diagnosticar alguma coisa através do tato, dos tendões, das saliências ósseas. Mensuração. Você não sabe quantos problemas a falta de simetria de um corpo, tu coloca a pessoa, encosta ela numa parede, olha para ela e um ombro tá mais elevado do que o outro e aquilo lá compensa num peso que ele joga para a coluna e aquilo lá compensa no joelho, ele passa a andar com o pé para dentro e aí aquilo ali vai interferir no caminhar dele, daí ele vai começar a sentir uma dor nas costas, daí ele vai fazer exercício na academia, ele só consegue sentir desenvolver só o direito, porque o esquerdo dele tá compensando e tá
trabalhando menos. Tudo isso, tem várias coisas que tu consegue diagnosticar por mensuração só para ver se a pessoa está simétrica. Ausculta, ouvir o coração. Intestino também dá para ouvir. O pulmão também dá para ouvir. Se tu tá fazendo uma inspiração, expiração certa. A percussão, o meu pai fazia. Ele batia em determinado lugar do intestino para ver onde estavam localizados os gases. E também quando vai fazer ultrassom, tu consegue fazer a percussão através do que o corpo ressoa para saber onde está localizado tal coisa. É um método bem dificinho, mas batimentos digitais e superficiais, o pulso propriamente é um tipo de percussão. Os gases, os sólidos, quando tu toma água, e nunca te aconteceu de tomar água e tu se mexer e fazer glup, glup, fazer aquele barulho de água como se tivesse... Enfim, dá pra ver por percussão. Tu bate num lugar que não deveria ter líquido, consegue ver ali que tem líquido. Exame de imagem, dissecação, enfim. Questão de torcer o pé, como que aconteceu comigo, saber que eversão é o pé para longe do plano mediano. Torceu a planta do pé para fora. Que é o mais fácil de acontecer. Machucou. Pé para longe do plano mediano. Não. Torcer o pé para dentro, com a planta do pé para dentro, é mais difícil mesmo. Bem mais difícil. Isso se chama eversão. Agora, inversão é tu torcer a planta do pé para dentro, para perto do mediano. E aí que tu vai com o calcanhar ali, com o ladinho do pé, o maulelo, tu encosta no chão, aí tu se machuca. Isso é inversão. Posição pronada, mão para baixo, supinada, mão para cima. Existe um grau de movimento das articulações. Este grau de movimento das articulações é importante saber porque ele pode também mensurar quanto trabalho uma articulação tem diariamente e qual a probabilidade, qual a porcentagem de chance que ela tem de acontecer alguma lesão ou alguma saturação mesmo de trabalho, de cansaço de determinada articulação pela quantidade de trabalho, pela quantidade de movimento que ela proporciona, tá? Então, o grau de movimento das articulações é importante saber. As sinartroses são aquelas articulações imóveis. Articulações no corpo que existem, mas que elas não são, que são imóveis, só estão ali para serem articulações. As diartroses são as que mais têm movimento, que são as que estão em risco de problema. Que se ficar parado, por exemplo, tá? Por exemplo, o meu braço ele tem uma articulação aqui, que é uma diartrose. Por quê? Porque ele tem muito movimento, consigo rotacionar e fazer um giro aqui, só que a parede está me impedindo. É o que mais tem risco de problema. Se eu quebrar o braço e ficar parado, e ficar um baita tempo sem mexer o braço, aqui ó, quebrei aqui, ficar um baita tempo sem mexer o braço, eu vou ter dificuldade para mexer ele depois que eu já tiver curado. Por quê? Porque quando eu não tenho movimento, o meu corpo ele lubrifica a minha articulação enquanto ela estiver funcionando. Quando eu deixo ela parada, é como se eu deixasse uma casa fechada. Se eu volto depois de 3 meses com a casa fechada e eu abrir a porta vai ranger. Por quê? Porque ela não mexeu, ela não fez a lubrificação, e ela também diminuiu então a possibilidade de movimento da articulação. Quando eu volto a mexer o meu braço que estava parado, o meu próprio corpo, né, através da água, através dos nutrientes que eu tenho, vai proporcionar uma lubrificação na minha articulação, e essa lubrificação da minha articulação que vai acontecer através das vezes do tempo que eu vou passar mexendo ele de novo depois que eu me recuperei, é o líquido sinovial, que é o líquido responsável pela lubrificação das articulações. Ok.
Sem líquido entre os ossos fica difícil. Lubrificação da articulação vem da cavidade sinovial, líquido sinovial entre articulações. As anfiartroses são as articulações que são ligeiramente móveis, tá? Que funcionam ali, enfim, quando são recrutados, quando são necessários para serem mexidos. Então, as diartroses, que são as que mais se mexem, né? Elas são articulações livremente móveis. Essas articulações representam uma variedade de formatos de movimentos predominante nos membros, tá? Como nos ossos das articulações entre as pernas, né, nos joelhos. Nas articulações existe uma membrana sinovial, que é como se fosse uma coisa que encapa a própria articulação, que ali fica o líquido sinovial. Ali dentro dessa membrana da articulação fica a cavidade sinovial e dali vem a lubrificação. Mais algumas posições aí para te saber o nome. Como eu te falei, você não está sentado, você está em sedestação, você não está em pé, você está em ortostase, se você não está caminhando, você está deambulando, você não está mancando, você está claudicando, você não está de barriga para cima, você está em decúbito dorsal. Existem outras posições também. Se você está com o pé para baixo, flexão plantar. Se você está com o pé para cima, você está de dorsiflexão. Se você está com os ombros para cima, você está em elevação. Se você está com os ombros para baixo, você está em depressão. Se você está com o tronco para o lado, você está em flexão lateral. Se você está com a mandíbula para frente, você está em protusão. Se você está com a mandíbula para trás, não sei fazer isso. Você está em retrusão ou retração. Se você está com os ombros puxando algo, né, aquele exercício da academia, inclusive está me doendo. Se você está puxando algo na minha frente, se chama protação. Se você está puxando algo para trás, como aquele exercício que é o voador que eu não faço, que você está pegando algo de trás e puxando para sua frente, esse é um tipo de protação. Você está em retração. Então, agora a questão é decorar 206 ossos e 600 e não sei quantos músculos. Os nossos ossos são divididos em 6 classificações: ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos pneumáticos, ossos sesomoides. Legal! Olha o esqueletinho que eu fiz. Bonitinho, né? Ok, mais um plano. Mais as vértebras da coluna aqui que eu fiz. 7 cervicais, 12 torácicas. Às 7 da manhã nós tomamos café. 7 cervicais. Às 12, meio-dia, nós almoçamos. 12 torácicas. 5 lombares nós fizemos um lanche. Às 5 nós fizemos um lanche. 5 lombares. Às 5 da manhã nós fizemos um lanchinho. 5 sacrais. Macetes, galera. E agora não vai ter como eu falar as partes, falar os ossos nas posições anatômicas, que senão eu vou ter que mostrar uma por uma e aí vai ficar complicado. Então, uma boa sorte.